O caso de Maria, uma mulher do México que se tornou o centro de um fenômeno inexplicável, começa com um mistério que até hoje intriga a muitos. Ninguém poderia prever que sua vida simples se transformaria em uma história de sobrenatural, marcada por eventos que desafiaram até mesmo as explicações mais lógicas. Maria, uma mulher comum, começou a manifestar comportamentos que ninguém conseguia entender. Fala em línguas antigas, forças sobre-humanas e uma transformação inexplicável de sua personalidade e corpo. O que acontece quando a realidade parece ser desafiada por forças além da nossa compreensão? O que leva uma pessoa, aparentemente saudável, a se transformar de maneira tão radical, criando um enigma que as autoridades religiosas, médicas e até mesmo os estudiosos tentaram resolver sem sucesso? A história de Maria não é apenas sobre o que aconteceu com ela, mas sobre o impacto de um evento sobrenatural na vida das pessoas ao redor. Será que ela estava realmente possuída? Ou havia algo mais profundo acontecendo? Em um mundo onde ciência e religião se enfrentam constantemente, o caso de Maria nos faz questionar: até onde vai o conhecimento humano e até onde vai o desconhecido? Essa história não é apenas um relato sobre eventos bizarros, mas um convite para olhar além do que é visível e explorarmos o que talvez nunca possamos entender completamente. O caso de Maria continua sendo uma questão sem resposta, e ao seguir essa jornada, vamos tentar descobrir juntos o que realmente aconteceu com ela. Sempre foi vista como uma pessoa comum, sem peculiaridades que a distinguissem de outras mulheres de sua idade. Trabalhadora, dedicada à sua casa e aos seus filhos, Maria representava a imagem de uma mulher do campo, com uma fé profunda e uma vida cotidiana repleta de tarefas simples, mas significativas. No entanto, tudo começou a mudar em um momento que parecia rotineiro, como qualquer outro. Um dia, após um episódio de intensa dor de cabeça, Maria passou a apresentar comportamentos estranhos e inexplicáveis. A primeira manifestação de algo fora do comum foi sua fala. Ela começou a pronunciar palavras e frases em línguas que ninguém ao seu redor conseguia entender. Esses episódios se repetiram, mas não se limitavam apenas à fala. A força física de Maria também parecia ter mudado de forma radical. A mulher que antes era conhecida por sua doçura e timidez agora exibia uma força sobre-humana, levantando objetos pesados e resistindo a tentativas de contê-la. A princípio, aqueles ao seu redor, incluindo sua família, não sabiam como reagir. Alguns pensaram que poderia ser algum tipo de transtorno psicológico, enquanto outros começaram a temer que fosse algo sobrenatural. Maria, em seus momentos de lucidez, parecia não compreender o que estava acontecendo com ela. Sua vida, que antes era simples e previsível, se tornou uma sequência de eventos que ninguém conseguia explicar, e a pequena cidade onde ela morava logo passou a ser palco de um mistério que chamava a atenção de todos. Essa transformação de Maria, de uma mulher comum para um enigma, se tornaria apenas o começo de uma série de eventos cada vez mais inexplicáveis, que desafiariam tudo o que se sabia sobre o ser humano e suas capacidades. O que parecia ser um simples mal-estar de Maria logo se transformou em algo muito mais estranho e perturbador. O fenômeno começou de forma sutil, mas com o tempo se intensificou, ganhando características cada vez mais incomuns e desconcertantes. Após aquele episódio de dor de cabeça, Maria começou a falar em línguas desconhecidas, uma característica que, embora rara, é associada a eventos sobrenaturais em muitas culturas e religiões. Não se tratava de um simples erro na fala, mas de um idioma completamente diferente, que ninguém em sua comunidade conseguia reconhecer. Seus familiares ficaram inicialmente perplexos, sem saber se deveriam se preocupar ou se era apenas um episódio passageiro. Mas logo, outros sinais começaram a surgir. A força física de Maria parecia não ter explicação. Um dia,
sua filha, ao tentar impedir que ela fizesse algo perigoso, foi surpreendida ao ver a mãe levantar um pesado móvel, algo que seria impossível para uma mulher de sua estatura e condição física. Além disso, durante esses episódios, Maria ficava completamente em transe, com os olhos inexpressivos e um comportamento extremamente agressivo quando alguém tentava intervir. Esses fenômenos não aconteciam de forma contínua, mas em momentos esporádicos, o que tornava ainda mais difícil para seus familiares entenderem o que estava acontecendo. Enquanto Maria passava a mostrar comportamentos que desafiavam qualquer explicação lógica, o medo tomou conta daqueles ao seu redor. Para muitos, o que acontecia com ela estava além da compreensão, e logo as primeiras suspeitas começaram a surgir. Seria possível que ela estivesse possuída por uma força sobrenatural. O cenário estava pronto para a chegada de figuras externas, pessoas que tentariam decifrar o que realmente estava acontecendo com Maria. Quando os eventos envolvendo Maria começaram a se intensificar, os familiares e amigos da mulher estavam diante de uma situação que desafiava toda a lógica e explicação convencional. As manifestações inexplicáveis não podiam mais ser ignoradas, e a crescente sensação de impotência levou seus entes queridos a buscar ajuda fora da esfera familiar e comunitária. Nesse momento de desespero, a Igreja Católica, com sua longa história de lidar com fenômenos espirituais, se tornou uma opção natural para tentar entender e controlar o que parecia estar acontecendo com Maria. A busca por ajuda na igreja não foi uma decisão simples. Para muitos, o fato de Maria apresentar características de possessão ou influência de forças malignas era uma perspectiva aterradora, mas, ao mesmo tempo, compreensível diante dos eventos que estavam ocorrendo. A igreja, com seu profundo conhecimento de rituais religiosos e práticas espirituais, parecia ser a única instituição capaz de lidar com uma situação tão incomum e desconcertante. Isso gerou uma série de debates dentro da comunidade religiosa local, dividindo aqueles que viam os fenômenos como manifestações do mal e aqueles que, mais cautelosos, sugeriam que a ciência ou explicações psicológicas poderiam oferecer respostas mais plausíveis. O primeiro passo foi o contato com sacerdotes e líderes religiosos, que chegaram a visitar Maria e avaliar a situação. A reação inicial foi de grande preocupação, com muitos sacerdotes tentando compreender a profundidade do que estava acontecendo. A história de Maria se espalhou rapidamente entre os religiosos, com relatos sobre a jovem falando em línguas desconhecidas e exibindo uma força física e resistência anormais. Alguns dos padres estavam convencidos de que o caso de Maria exigia intervenção espiritual direta. Afinal, o fenômeno de possessão era algo que a Igreja já havia enfrentado ao longo dos séculos, com registros de rituais de exorcismo que remontavam a períodos da Idade Média. Foi nesse contexto que a Igreja se tornou protagonista, com os líderes religiosos decidindo que a única maneira de tratar o que estava acontecendo com Maria era através de um exorcismo. Mas, antes de tomar qualquer decisão, era necessário avaliar com mais rigor a situação. A Igreja, de forma cautelosa, decidiu aplicar um protocolo de investigação. Com base em uma série de observações e entrevistas, procurou-se identificar qualquer possível explicação médica ou psicológica que pudesse esclarecer os sintomas de Maria. Enquanto a investigação da igreja estava em andamento, a notícia sobre os eventos envolvendo Maria começou a se espalhar além da comunidade local. Isso trouxe um fluxo de pessoas que desejavam testemunhar ou buscar uma explicação para os fenômenos. Alguns viam Maria como uma vítima, outros como uma espécie de mensageira divina, enquanto outros estavam convencidos de que ela estava sob a influência de forças malignas. A Igreja, por sua vez, passou a lidar não apenas com o fenômeno em si, mas com as reações polarizadas das pessoas ao redor. Além de oferecer a ajuda necessária, a instituição se viu na posição de gerenciar as interpretações conflitantes sobre o caso.
Enquanto a igreja tentava reunir todos os dados necessários e tomar a decisão de realizar o exorcismo, Maria se tornava um símbolo. Sua história passava a ser discutida não apenas no círculo religioso, mas também em diversos outros contextos, despertando curiosidade e até mesmo fascinação. O clamor popular por respostas começava a crescer, pressionando ainda mais as autoridades eclesiásticas a agir. A igreja, com sua estrutura e tradições, estava prestes a entrar em uma batalha espiritual que poderia definir o destino de Maria e sua história. À medida que os episódios de possessão se intensificaram, a família de Maria, desesperada por respostas, procurou ajuda na igreja. O que se seguiu foram uma série de exorcismos realizados por padres designados para lidar com o que parecia ser uma força além da compreensão humana. O medo e a angústia de testemunhar o sofrimento de Maria eram palpáveis. A mulher, que antes era a expressão de uma vida tranquila e cotidiana, agora se tornará uma figura atormentada, com comportamentos cada vez mais incompreensíveis. A cada exorcismo, os padres relatavam que algo muito mais forte do que Maria parecia habitar seu corpo. As cerimônias eram dramáticas e intensas. Durante os rituais, Maria frequentemente exibia comportamentos que deixavam os sacerdotes e os presentes atônitos. Seu corpo parecia se contorcer de maneira impossível, e sua voz, em momentos de maior agitação, não só pronunciava palavras em línguas desconhecidas, mas também em outras tonalidades, uma mistura de gritos, sussurros e risadas, como se algo maligno estivesse se comunicando através dela. Os padres, que estavam acostumados a lidar com exorcismos, diziam que jamais haviam presenciado um caso tão complexo. Algo de poderoso e indomável parecia resistir a todos os seus esforços. Esses exorcismos, embora intensos e prolongados, não traziam a paz que se esperava. Cada tentativa de expulsar a entidade parecia apenas aumentar a resistência de Maria, como se uma força invisível estivesse lutando contra os próprios sacerdotes. Para muitos que acompanhavam o caso, essa resistência parecia confirmar a ideia de que o que estava acontecendo com Maria não era um simples caso de transtorno psicológico ou mental, mas algo muito mais profundo e desconhecido. As forças que possuíam Maria não se conformavam a nenhuma explicação racional. O sofrimento de Maria se tornava cada vez mais visível, e com ele surgia uma pergunta angustiante: poderia ela ser resgatada desse poder? Ou a luta contra essa força sobrenatural estava além das mãos de qualquer ser humano? Um dos aspectos mais fascinantes e desconcertantes do caso de Maria foi a manifestação de línguas antigas, idiomas que ninguém ao seu redor reconhecia ou entendia. Durante os episódios de possessão, Maria começava a falar de maneira completamente incompreensível, articulando palavras que soavam como se fossem de civilizações antigas, desaparecidas há séculos. A princípio, sua família pensou que se tratava de algum tipo de delírio ou confusão mental, mas logo perceberam que havia algo mais profundo e complexo em jogo. As palavras que saíam de sua boca não eram apenas sons sem sentido. Elas eram estruturadas, fluídas, como se Maria estivesse conversando em uma língua desconhecida, mas perfeitamente formada. Quando os especialistas foram chamados para investigar, nenhum deles conseguiu decifrar o que estava acontecendo. Linguistas tentaram analisar as frases e sons, mas não conseguiram encontrar nenhum padrão reconhecível. Alguns sugeriram que poderiam ser idiomas perdidos, como o aramaico ou outras línguas antigas que haviam caído no esquecimento. Outros especularam sobre a possibilidade de Maria estar canalizando alguma força cósmica ou espiritual capaz de se expressar através dela. No entanto, nenhuma dessas teorias parecia explicar completamente o que estava acontecendo.
A perplexidade aumentava quando os padres e outros religiosos envolvidos nas tentativas de exorcismo perceberam que Maria falava essas línguas de maneira fluente e até mesmo com uma certa musicalidade. Em alguns momentos, as palavras pareciam invocar uma sensação de poder e mistério no ar, como se a própria atmosfera ao redor dela mudasse enquanto ela falava. A combinação de forças sobrenaturais, aliada à linguagem desconhecida, criava uma aura de enigma em torno de Maria, tornando a história ainda mais fascinante e desconcertante. O fato de Maria, uma mulher sem qualquer histórico de estudos em línguas ou culturas antigas, ser capaz de falar idiomas tão complexos e arcaicos levantava uma série de questões. Como ela podia ter acesso a essas linguagens perdidas no tempo? E, mais importante, o que essas palavras significavam? O mistério da linguagem desconhecida se aprofundava a cada nova manifestação, sem que ninguém fosse capaz de encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Além das manifestações de linguagem desconhecida, o comportamento físico de Maria também estava se tornando cada vez mais surpreendente e incompreensível. Durante os exorcismos, observadores e até mesmo sacerdotes testemunharam algo ainda mais extraordinário, uma força sobrenatural que parecia ir além de qualquer capacidade humana. Maria, uma mulher de estatura média e físico comum, era capaz de realizar feitos de força sobre-humana que desafiavam a lógica e a ciência. Em vários momentos, os padres tentaram segurar Maria durante os rituais, mas seus esforços eram infrutíferos. Com uma força incrível, ela arremessava os homens, alguns muito mais fortes do que ela, com facilidade. Objetos pesados, que seriam impossíveis de mover por uma pessoa comum, eram deslocados como se fossem de plástico. Esses atos não podiam ser explicados pela força muscular, mas por uma energia inexplicável que parecia emergir de seu corpo, desafiando todas as limitações humanas. O que mais causava estranheza era a resistência de Maria durante os momentos de possessão. Sua habilidade de suportar e, muitas vezes, resistir fisicamente aos sacerdotes e aos outros que tentavam controlá-la era impressionante. Era como se ela não sentisse dor ou fadiga, enfrentando a exaustão física e os esforços de contenção de maneira quase sobrenatural. Alguns testemunhos falam de casos em que sua força parecia multiplicada por algo invisível, algo que não se encaixava no entendimento humano de limites corporais. Além disso, houve relatos de que, durante essas manifestações, a presença de Maria parecia alterar o ambiente ao seu redor. Algumas pessoas descreveram uma sensação de frieza inexplicável, enquanto outras afirmaram que uma aura densa e pesada envolvia a sala, tornando a atmosfera tensa e quase palpável. Este fenômeno gerava uma sensação de desconforto nas pessoas que estavam perto, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido pela força que Maria estava canalizando. A força sobrenatural que Maria demonstrava não só quebrava as leis da física e da biologia, mas também desafiava os próprios conceitos de espiritualidade e religião. Se, de fato, algo possuía seu corpo, o que poderia ser essa força? E qual era o propósito por trás desses atos de força? A dúvida pairava no ar, enquanto o caso de Maria se tornava cada vez mais um enigma insondável. À medida que os acontecimentos envolvendo Maria se tornavam cada vez mais extraordinários, a pequena comunidade em que ela vivia passou a reagir de maneiras diversas, divididas entre ceticismo, medo e curiosidade. O mistério que se desdobrava à sua frente gerava reações intensas entre aqueles que a conheciam. Para muitos, a explicação mais simples e imediata era que Maria estava sendo consumida por uma doença mental, algo que, embora doloroso, poderia ser tratado com terapia ou medicamentos. No entanto, para outros, o que estava acontecendo com ela era muito mais complicado, algo que transcendia a compreensão humana.
Enquanto alguns tentavam minimizar os eventos como simples delírios, outros viam em Maria uma manifestação do além, uma intervenção divina ou demoníaca. Para aqueles mais próximos à fé religiosa, o fenômeno que envolvia Maria parecia ser um sinal de que forças maiores estavam em jogo. O ceticismo deu lugar a uma dúvida inquietante. Poderia ser Maria realmente possuída? Ou será que tudo não passava de uma série de coincidências e exageros? Por outro lado, o medo tomou conta da comunidade. Algumas pessoas começaram a evitar a casa de Maria, temendo que o que a possuía pudesse se espalhar e afetá-las também. As famílias que antes eram próximas se afastaram, e até mesmo os membros mais devotos da igreja começaram a questionar se o que estava acontecendo era uma intervenção celestial ou algo completamente maligno. Aqueles que tinham alguma ligação com a igreja temiam que o caso fosse muito mais complexo do que qualquer exorcismo pudesse resolver, e as repercussões disso poderiam ser imprevisíveis. A tensão na cidade crescia à medida que a dúvida se espalhava. O que era real e o que era fruto da imaginação? Como as forças que pareciam controlar Maria poderiam ser explicadas de maneira racional? A dúvida se espalhou como um vírus, atingindo todos de maneiras diferentes, mas deixando uma marca em cada um. A reação da comunidade refletia uma batalha interna entre a fé e a razão, entre o medo do desconhecido e a necessidade de respostas. Com o tempo, o caso de Maria atraiu a atenção de estudiosos, teólogos e até mesmo curiosos de diferentes partes do mundo. As perguntas sobre o que estava realmente acontecendo com ela começaram a se multiplicar, levando ao surgimento de diversas teorias sobre o fenômeno que a envolvia. Para muitos, a explicação mais lógica e segura parecia ser que ela sofria de algum tipo de transtorno psicológico extremo, um tipo de psicose que a fazia acreditar que estava possuída ou possuía poderes sobrenaturais. Psicólogos e psiquiatras sugeriram que o comportamento estranho de Maria poderia ser explicado por um transtorno dissociativo, uma condição em que a pessoa perde temporariamente o contato com a realidade, frequentemente resultando em alterações de personalidade e comportamentos incomuns. Para esses especialistas, a fala em línguas desconhecidas poderia ser um exemplo de glossolalia, uma condição na qual a pessoa começa a falar de maneira incompreensível, mas sem significado real. No entanto, essa explicação não fazia jus à complexidade do caso de Maria, especialmente quando se considerava a força física que ela exibia durante os episódios de possessão. Outra teoria amplamente discutida envolvia a possibilidade de que Maria estivesse de fato possuída por uma entidade sobrenatural. Para os religiosos e estudiosos do paranormal, os eventos que se desenrolavam em torno de Maria pareciam inegavelmente ligados a algo além da compreensão humana. A fala em línguas antigas, o comportamento físico incomum e a resistência a todos os esforços de exorcismo eram vistos como sinais claros de possessão. Muitos acreditavam que Maria havia se tornado um recipiente para um ser espiritual, seja ele um demônio, um espírito ancestral ou até mesmo uma força cósmica. A ideia de que uma entidade sobrenatural pudesse se manifestar de maneira tão violenta e direta em uma pessoa comum parecia fornecer uma explicação plausível para os acontecimentos. Porém, havia aqueles que acreditavam em uma explicação ainda mais enigmática. Maria não estava possuída por um ser demoníaco, mas por um conhecimento ancestral que transcendeu os limites do tempo e do espaço. Alguns estudiosos sugeriram que Maria poderia estar canalizando o poder de civilizações antigas, seres de outras dimensões ou até mesmo de uma consciência coletiva que habitava a Terra há milênios. A fala em línguas desconhecidas, nesse caso, não seria apenas uma simples manifestação, mas uma maneira de se conectar com o conhecimento perdido, uma sabedoria que havia sido esquecida pela humanidade. Essa teoria, embora extremamente complexa e difícil de entender, oferecia uma visão fascinante do que poderia estar acontecendo com Maria. A conexão com o passado, ou até com outros mundos, parecia ser uma explicação possível, mas ainda incompleta.
Em meio a essas teorias, restava uma dúvida fundamental: qual delas se aproximava mais da verdade? O caso de Maria continuava a desafiar qualquer explicação simples, e a cada nova tentativa de entender o que estava acontecendo, surgiam mais questões do que respostas. O que se tornava claro era que, independentemente da origem ou natureza do fenômeno, a história de Maria havia ultrapassado as fronteiras do conhecimento humano, se tornando um mistério insondável que continuaria a fascinar e a desconcertar todos aqueles que se deparassem com ela. O caso de Maria não apenas abalou sua comunidade local, mas também teve repercussões mais amplas, deixando uma marca duradoura nas vidas de todos os envolvidos. À medida que os detalhes de sua experiência se espalhavam, surgiam relatos de pessoas que começavam a questionar suas próprias crenças, filosofias e até a própria percepção da realidade. A história de Maria desafiava noções profundamente enraizadas sobre o que era possível no mundo e abria uma porta para o mistério e o sobrenatural, levando muitos a refletir sobre as forças invisíveis que poderiam estar em ação em suas próprias vidas. Para a comunidade religiosa, o caso teve um impacto profundo. Muitos fiéis começaram a reavaliar suas próprias experiências espirituais e a considerar a possibilidade de que a intervenção divina ou demoníaca fosse mais real do que haviam imaginado. Alguns passaram a ver os acontecimentos ao redor de Maria como um sinal de que os mistérios espirituais não podiam ser ignorados, enquanto outros se aprofundaram em suas práticas religiosas, tentando encontrar respostas para o inexplicável. Por outro lado, houve aqueles que, diante do fracasso das tentativas de exorcismo e da persistência do fenômeno, começaram a duvidar de suas crenças, questionando a eficácia das instituições religiosas e se perguntando se as forças que controlavam Maria eram de fato parte do plano divino ou algo completamente desconhecido. Além disso, o caso trouxe à tona a polarização entre os céticos e os crentes. Para os céticos, a história de Maria se tornou mais uma evidência de que o comportamento humano, por mais bizarro que fosse, poderia ser explicado de maneira lógica e científica. Eles viam as manifestações como um reflexo de estados psicológicos extremos ou da influência de fatores externos, como a pressão social e o medo. Porém, a persistência e a intensidade dos fenômenos não permitiram que esses céticos ignorassem completamente a possibilidade de que algo além da compreensão humana estava em jogo. A dúvida pairava no ar, e muitos começaram a questionar até onde os limites da ciência e da fé poderiam ir para explicar fenômenos como o de Maria. O impacto de sua história também se estendeu para a esfera acadêmica e científica. Pesquisadores de diversas áreas, incluindo psicologia, antropologia e teologia, começaram a estudar o caso de Maria em busca de respostas. Os acadêmicos se dividiram entre aqueles que tentaram explicar as manifestações como produtos de uma mente perturbada e aqueles que acreditavam que algo mais complexo estava em jogo, um fenômeno que desafiava as explicações tradicionais e que exigia novas abordagens de estudo. Para os observadores externos, o caso de Maria tornou-se um símbolo da tensão entre o conhecimento racional e o desconhecido, entre a fé e a ciência. Muitos passaram a questionar as fronteiras entre o mundo natural e o sobrenatural, e a história de Maria foi usada como um exemplo de como as crenças podem ser transformadas quando confrontadas com o incompreensível. Ao longo do tempo, sua história se espalhou além das fronteiras do México, alcançando pessoas em outros países e culturas que viam no seu caso uma janela para o desconhecido, um lembrete de que o que entendemos como realidade pode ser apenas uma fração do que realmente existe. No entanto, para aqueles mais próximos de Maria, o impacto foi ainda mais profundo. Seus familiares e amigos nunca mais foram os mesmos após as manifestações. Muitos passaram a vê-la não apenas como uma vítima de um fenômeno inexplicável, mas como alguém que de alguma forma se tornará um canal para uma força além deste mundo. As pessoas começaram a tratá-la com uma mistura de respeito e medo,
E o que antes era visto como uma mulher comum se transformou em uma figura central em uma história que ultrapassava os limites do cotidiano. O caso de Maria, com seus mistérios não resolvidos e fenômenos inexplicáveis, continua a ser uma história que provoca reflexão e questionamento. Ao longo desta jornada, somos levados a confrontar questões profundas sobre a natureza da realidade, o limite do conhecimento humano e a fronteira entre o natural e o sobrenatural. Maria, uma mulher comum que se viu envolta por forças além da compreensão, nos lembra de que há muito no mundo que ainda não conseguimos entender ou explicar de forma simples. O impacto de seu caso não se limita apenas aos eventos que ela viveu, mas se estende à forma como esses eventos moldaram as crenças e percepções daqueles ao seu redor e até mesmo de quem ouviu falar da sua história. O que podemos aprender com o caso de Maria é, talvez, o reconhecimento de que o mistério faz parte da experiência humana. A vida, em sua complexidade, não pode ser completamente contida dentro das explicações racionais ou científicas. O comportamento de Maria desafia as normas e os limites do que consideramos possível, trazendo à tona a ideia de que o desconhecido não deve ser descartado como algo impossível, mas visto como um campo de possibilidades que ainda precisamos explorar. Embora o caso de Maria tenha gerado teorias contraditórias e explicações divergentes, ele também abriu portas para uma maior humildade diante do mistério e nos ensina que há muito mais a ser compreendido sobre a psique humana, sobre o espírito e até sobre o universo. Além disso, o caso levanta a questão da transformação das crenças pessoais. Os eventos que aconteceram com Maria servem como um espelho para os outros, refletindo não apenas o medo do desconhecido, mas também a busca por respostas diante de fenômenos que não conseguimos controlar. Se, por um lado, o caso pode assustar ou confundir, por outro, ele pode inspirar uma abertura maior à ideia de que o mundo é mais vasto do que imaginamos e que a verdade pode se esconder onde menos esperamos. No final, talvez o maior aprendizado que possamos tirar do caso de Maria seja a necessidade de olhar para o desconhecido com curiosidade e respeito, sem cair na tentação de rejeitá-lo ou explicá-lo com pressa. Como sociedade, precisamos aceitar que o mistério é uma parte essencial da jornada humana e que, mesmo sem respostas definitivas, a busca pelo entendimento continua a ser uma parte fundamental do que significa ser humano. Com o caso de Maria, a linha entre o real e o sobrenatural permanece tênue, e a experiência de sua vida serve como um lembrete de que os maiores mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos. O que resta, então, é o convite para continuarmos a explorar as profundezas do desconhecido, com a mente aberta e a vontade de aprender mais, sabendo que talvez nunca possamos compreender tudo completamente. E quem sabe, ao longo dessa jornada, outros casos como o de Maria surjam para nos desafiar, empurrando os limites da nossa compreensão ainda mais para além do que imaginamos ser possível. Agora que você conheceu a fascinante história de Maria, queremos saber o que você pensa. O caso dela levanta tantas questões sobre o sobrenatural, as fronteiras da ciência e os mistérios do universo. O que você acha que realmente aconteceu? Você acredita em fenômenos como os vividos por Maria? Ou tem uma explicação mais racional para os eventos? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e participe dessa conversa intrigante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder mais histórias e mistérios como este. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando o desconhecido.